Olá, boa tarde. A adolescência, fase de transição da infância para a vida adulta. Fase repleta de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Como os jovens entendem as regras e leis? Como veem as autoridades? São as questões de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Na casa do Vitor, pode jogar videogame. Também é permitido brincar no celular e receber os amigos. Mas ele não pode sair na rua, fazer bagunça e ver TV até tarde da noite. As regras são claras, só que de vez em quando... Castigo. O Vitor é o Xbox. Não, gente, se tirar um ou 2 dias, praticamente, nossa, ele quer morrer. Tem medo de serem punidos. Sim, eles têm. Eles fazem não pela obediência, eles fazem por terem medo mesmo. Ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ficar sem o Xbox ou sem o computador. Vitor está com 11 anos de idade. É a pré-adolescência. Fazem que os jovens experimentam ir além do espaço familiar e passam a conviver mais em sociedade. E é nesse período da vida que os jovens começam a desafiar os pais, a testar os limites, saber qual é a percepção deles sobre as normas, regras e leis na sociedade pode ser crucial para prevenir atos infracionais na adolescência e crimes na idade adulta. Por isso, o Núcleo de Estudos da Violência da USP começou a acompanhar 800 jovens dos 11 aos 16 anos de todas as classes sociais que vivem na cidade de São Paulo. A pesquisa vai identificar como eles desenvolvem, nesses 5 anos, os sentidos de certo e errado e a influência das autoridades. Os primeiros questionários foram aplicados no ano passado. Vitor sabe quem deve respeitar. Respeitar meus pais, respeitar minha mãe, minha professora, eles têm sempre razão de tudo. E para falar sobre como os adolescentes lidam com a questão da obediência, nós recebemos o sociólogo Herbert Rodrigues, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e a psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias, Ana Olmos. E você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários via Facebook ou Twitter. Os endereços estão na sua tela. Ana, Herbert, obrigada pela presença hoje Prazer. aqui. Obrigado. Nós sabemos aí que cada fase da vida tem as suas particularidades, mas por que justamente a adolescência aí mereceu esse destaque, a atenção do Núcleo de Estudos de Violência da USP? Pesquisas são feitas normalmente com adultos sobre esse tema, né? Sobre a questão da obediência, sobre a questão da legitimidade. E a gente queria, e esse tipo de pesquisa nunca foi feita no Brasil, né? Para saber como que as pessoas atribuem legitimidade às autoridades. Então a gente quis regredir um pouco na idade para entender como que essas noções são formadas, né? Porque o adulto ele já tem várias noções já estabelecidas sobre leis, sobre regras. E como elas são criadas? Qual que é o processo de aprendizagem? Então a gente selecionou um grupo de pré-adolescentes de 11 anos de idade, porque a gente acredita que esse é um momento crucial de transição entre a infância e a pré-adolescência. Então, você tem um processo de maturação bastante acentuado nessa transição. É o momento em que ele sai de uma esfera familiar e passa a conviver em outros espaços da sociedade. Uma fase aí que a Ana conhece muito bem, né? Como o Herbert colocou, essa transição entre a infância e a vida adulta, né, Ana? Então, mas a formação de valores... Portanto, a relação com a lei e os seus representantes, sejam pais, sejam professores, mais fortemente, ela de fato começa muito antes. Tudo começa em casa. Uma criança, quando ela chega aos 11 anos, para o bem ou para o mal, ela já teve elementos dentro da cultura familiar com os quais ela vai lidar e formar o que é certo e errado. A primeira figura de autoridade apresentada aí são os pais, São os né? pais. Então, o representante da lei com L maiúsculo, como a gente chama, que é o pai, a mãe, né? Se eles não mostram para essa criança situações de realidade dentro de casa, desde muito cedo, em que ela seja obrigada a pensar no contexto, mesmo ela sendo pequenininha, fica muito difícil, mais tarde, essa criança se relacionar dessa maneira com valores, com os outros, e com a escola, por exemplo, que vai ser o segundo lugar que ela vai, se ela não estivesse em casa. Muitas vezes, a escola vai ser, e portanto antes dos 11 anos, o primeiro lugar
onde essa criança se depara com situações em que o desejo dela não vai ser cumprido em gênero, número e grau, e, portanto, ela vai ter de lidar com o conflito e com a lei. Nós vamos trazer daqui a pouquinho o que esse estudo aí já está trazendo de resultados, né, Herbert? Mas antes disso, para nós entendermos melhor, né? Então, repetindo, o Núcleo de Estudos da Violência da USP está desenvolvendo uma pesquisa com um grupo de 800 jovens moradores de São Paulo de 11... Começa a partir dos 11 anos de idade. É uma pesquisa longitudinal. Então, a gente vai estudar os mesmos pré-adolescentes ao longo dos anos. Então, a gente já realizou uma primeira onda de coleta de dados e agora a gente vai começar a segunda onda agora em agosto. E a ideia é continuar pesquisando esses mesmos pré-adolescentes até chegar a uma fase já mais madura. As questões, então, são as mesmas? São as mesmas, exatamente. E aí a gente vai perceber como é que dá esse processo de evolução e de mudança na cabeça. O que ele acha aos 11, Exato. aos 11 e pouco, aos 12, aos 13. A gente vai poder comparar, exatamente. Espera-se mudanças aí, né? Olha, um pré-adolescente de 11 anos já pensa diferente do adolescente de 15. Espera-se mudanças, mas por volta dos 12 anos, a criança, que já não é criança, quer dizer, é uma criança, mas já atinge um tipo de pensamento, uma forma de pensar que não se modificará na forma de pensamento ao longo da vida. Quer dizer, se você pegar, como Piaget explica, um primeiro de 0 a 2 anos, depois como que a criança vai pensando, a forma dela pensar, é a partir de 12 anos que está, vamos dizer, no seu mais desenvolvido. E, então, eu chamo de, apesar de achar essa pesquisa maravilhosa, eu chamo muito a atenção para o antes desse 12 anos, antes desse 11 anos, onde vão estar as raízes e a formação de valor. Uma criança que aprende dentro de casa, que o pai fala sobre o professor, que ele está pagando a escola, portanto, o professor é funcionário dele, em última instância, quando esse professor frustra esta criança e frustra esta família, isso ele pega muito antes dos 11 anos, ele não vai ver esse professor como um representante da lei respeitável, muito antes dos 12 anos, né? Então, claro, essa pesquisa pode nos abrir possibilidades, mas é muito importante entender que tudo é muito mais precoce, né? E a cultura familiar, ela exerce, vamos dizer, uma força imensa na maneira como essa criança vê o mundo, o outro e a lei. A casa é um lugar essencial. A primeira figura de autoridade que a criança tem são os pais. E essa pesquisa ela é sobre socialização. Então, o primeiro processo de socialização, que é onde você aprende os valores, onde você aprende as linguagens, onde você aprende a visão de mundo, o que é, quem são as figuras, é a casa. E aí, a escola, até o 5º ano, ela tem uma relação muito parecida com a casa, porque você tem só um professor, né? Então, quando a gente decidiu estudar 11 anos, é justamente esse período de transição que ele já está no 6º ano e ele passa a ter vários professores. Então, ele começa a lidar com diferentes figuras de autoridade e com diferentes estilos. E a gente acredita que isso tem um impacto na sua percepção sobre as figuras de autoridade. Bom, a primeira etapa da pesquisa ela já foi concluída, né, Herbert? E vocês estudaram justamente como os adolescentes de 11 anos, que foi a primeira etapa, encaram a obediência. Eles são obedientes nessa fase? Por incrível que pareça, sim. Algo que chamou muito que chamou a nossa atenção é a relação entre número de regras e se existe aquela regra na casa e se você obedece, né? Na verdade, são 3. A regra, se você obedece, se você acredita que seu pai ou professor tem o direito de aplicar aquela regra. E essa terceira questão, que a gente entende como legitimidade das regras, ela é maior do que exatamente o número de regras. Então, eles legitimam mais as figuras de autoridades, eles legitimam mais os pais do que necessariamente o número de regras. Então, assim,
se espera da autoridade justamente essa atitude de você impor as regras, até mesmo quando ela não existe necessariamente. Eles obedecem mesmo não concordando. Então, Isso também é uma questão importante, né? Então, qual que é a natureza da obediência, né? Então, você obedece por medo, você obedece por coerção ou você obedece por consentimento? e o que muda aí quando se obedece Nossa. por consentimento? Quer dizer, então, consentimento, eu acabo concordando, houve uma negociação, eu entendi e eu obedeço. Ou não, eu obedeço por medo da punição. Olha, muda tudo, muda tudo. Porque eu vou pensar o desenvolvimento desde cedo, né? Quando uma criança, por exemplo, está num grupo na escola e ela mente, ela pode ter medo de ter algum tipo vamos dizer, Sofrer alguma sanção. de alguma coisa por parte dos professores ou da professora, quando porque está mentindo. Logo em seguida, quando ela começa a ter noção de grupo, e isto é antes dos 11 anos, ela pode mentir ou não mentir para não ficar mal com o grupo. Agora, quando uma criança não mente porque isto ataca o grupo, então ela quer cuidar do grupo dos seus pares, a qualidade deste não mentir é outra. Fazendo o paralelo para a obediência a regras, também. Se uma criança é criada absolutamente sem limite, e olha, nos 30 e poucos anos de trabalho clínico, essa situação de não dar realidade à criança, não dar limite, esse equívoco de que amor é proteger, não deixar sofrer, gratificar, esta criança, ela demora mais a reconhecer que o outro tem direitos, que o outro é igual a ela. E a obediência, que começa ela não obedecendo os pais, ela tem aquelas crises, aqueles chiliques, e os pais cada vez mais obedecendo ao desejo dessa criança, afastam mais essa criança a uma obediência genuína por cuidado, por amor ao pai, à mãe, ao irmão, a si próprio, ao grupo, por cuidado, não por medo. Essa é uma diferença que eu poderia dizer que isto sim é uma maturidade andada. Nós vamos trazer aqui mais detalhes dessa primeira etapa da pesquisa, esse resultado. Olha, essa questão da obediência, né? Então, 90% dos jovens, de uma forma geral, aí, eles obedecem mesmo quando não concordam com a regra. 98% dos jovens obedecem os pais, mesmo sem concordar, então os pais aparecem ali no topo da lista, né? Exato. Na sequência, os professores, com 96%, e com mais de 90%, a polícia aparece lá em terceiro lugar. Bom, de qualquer forma, aí mais ou menos empata, né? Cada uma dessas figuras de autoridade, né? Exato. E a gente acredita que a polícia aparece em último lugar por duas questões. São crianças, né, ainda são pré-adolescentes de 10, 11 anos de idade, então o contato que eles têm com a polícia é bem menor. Então a principal figura de autoridade que está ali sempre com eles são os pais, em segundo lugar são os professores. E em segundo lugar, há uma influência muito grande dentro da casa e também como esses pré-adolescentes percebem o trabalho da polícia. Então, muitas vezes, essa percepção sobre a polícia não decorre de um contato direto, porque a gente percebeu que é baixo o número de contato de pré-adolescentes de 11 anos com a polícia. Normalmente é para pedir alguma informação na rua, ouvir um policial, ou ele estava no carro com o pai e foi parado por um policial. Então, são contatos que a gente entende como indiretos. Mas, de qualquer forma, essas diferenças sociais são levadas em conta nessa pesquisa. Sem dúvida. Né? É muito diferente você entrevistar aí jovens das periferias, nessa questão aí do convívio com a violência, Isso. e um outro jovem que está mais afastado dessa realidade. Tem um outro resultado, mais ou menos com essa mesma disposição, que a gente coloca em relação, os adolescentes, em relação ao nível de renda da família, em relação à classe social. E aí, em termos de legitimidade, ou seja, a polícia ela existe, ela está aqui para nos proteger. Quando você cruza
alta renda com brancos, a legitimidade é muito maior do que com a renda baixa e negros e pardos. Então, é bem interessante isso. Negros e pardos dizem o quê em relação à Eles legitimam menos a polícia. Então, eles entendem que eles devem obedecer, mas eles obedecem em outra base. Eles obedecem mais por medo do que por consentimento. Eles o jovem menos. negro que tantas vezes nós falamos aqui que é a maior vítima da violência. Né? Exatamente. Eu estava pensando, crianças do consultório, crianças do Capão Redondo, né? Que muito antes dos 11 anos já tem verdadeiro terror da figura do policial. E é interessante que, às vezes, essas crianças, em relação a um professor que seja respeitado como uma figura de respeito mesmo pelos pais, esse professor na periferia, ele tem um lugar, uma posição e um carinho bastante diferente de uma média geral de classe média. Claro que em tudo há exceções, mas se eu tivesse que dizer que, em regra geral, as crianças de classe média, que os pais têm essa visão de que a educação é um serviço que eles estão pagando e os professores estão, em última instância, trabalhando com eles, pagando, eles têm uma visão muito próxima dos pais em relação à escola e aos professores. A pergunta justamente está chegando aqui a participação, a Vitória Oliver ela coloca exatamente isso, que ela gostaria de saber a diferença da percepção aí entre os jovens da periferia. Porque assim, a principal questão é o processo de socialização. Né? Então, conta a sua experiência, o seu contato direto, mas também a relação que você tem com os pais. Então, há uma relação importante em termos do que os pais transmitem para os filhos. Então, se você vive numa realidade mais prejudicada do ponto de vista social e com a presença da violência constante no seu bairro, a criança ela pode... Claro que num bairro mais violento, ela vai conviver com isso ali cotidianamente. Mas ela vai criar as percepções sobre violência com o que os pais falam. Né? Então, a experiência dos pais também é transmitida nesse processo. Se nós colocamos numa balança justamente nessa fase aí, que peso tem justamente a interferência, a influência dos pais, o que ela ouve eles dizerem, e a partir de que momento aí ela começa também a ter as suas próprias opiniões? Se o pai tem medo, falando ou não falando, se o clima dentro daquela cultura familiar, em relação a medo, em relação à mentira, à lei, né? Aquilo que os pais vivem e sentem, independente de se eles nomeiam isso ou não, é o que passa muito claramente para a criança como modelo de identificação. Né? E muito precocemente. Assim como a justiça que a criança observa dentro de casa. Então, se a forma como os pais se tratam, no modelo do vínculo dos pais, se há uma justiça, se não há uma justiça, aquilo que ela consegue perceber observe... o que é justo ou não? Consegue. Nós vamos falar disso, Muito antes vamos do falar que a gente disso daqui a imagina. pouquinho, que nós precisamos fazer um intervalinho aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a obediência na adolescência. Com a gente, o sociólogo Herbert Rodrigues, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e Ana Olmos, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias. Nós deixamos aberto, né, no bloco anterior essa questão do quanto o adolescente percebe se a autoridade está sendo justa e correta. Exato. Isso é uma das variáveis fundamentais da nossa pesquisa, que a gente chama de justiça procedimental. Ou seja, a maneira como a autoridade procede, os procedimentos dessa autoridade vai ter um impacto negativo ou positivo, como essa criança, esse pré-adolescente vai entender e legitimar essa autoridade. Então, se a autoridade respeita, se a autoridade dá voz para a criança, se a autoridade explica as regras com transparência, então isso vai ter então
esses elementos, né, de procedimento, isso vai ter um impacto nas percepções dos pré-adolescentes. E eu diria como a autoridade age entre si com a outra autoridade, pensando em mãe e pai, né? Se um pai e uma mãe mentem, não param num farol que está fechado, por conta que isso pode machucar alguém, param no farol que está fechado, se tem um guarda ou se tem uma câmera. Tudo isso, a criança vê como funciona, né? Se um pai maltrata uma mãe, se o pai tem um abuso moral, a criança não sabe o que é abuso moral, mas ela sabe que está vendo uma situação de maltrato e de violência. E mais, eu estava pensando nos comportamentos de risco que esse adolescente pode ter se não está internalizada essa noção de justiça e de lei a partir vamos dizer, da casa e da escola. Se ele acha que estamos nessa faixa, apesar de não ser legal, meninos de 16 anos e muito antes disso costumam pegar o carro, pelo menos na classe média. Sim. Então, ele acha que ele pode beber, mesmo não tendo os 18 anos, que ele pode ultrapassar uma velocidade, mesmo que a velocidade esteja claramente expressa, ele pode beber e ultrapassar a velocidade, e são situações que põem em risco a ele, adolescente, e a seus pares. Eu me lembro isso em 2006, um menino de 16 anos, de uma escola da Aldeia da Serra, que estava saindo sem ter carta, lá no condomínio, o rapaz do condomínio disse que ele não podia sair, que era para ligar para o pai. O segurança ligou para o pai disse que era mais fácil ser menino. O segurança perdeu o trabalho do que esse menino não sair dirigindo. Ele matou 3 meninas nesse dia, porque ele começou a fazer cavalo de pau no condomínio lá dos Lagos, caiu o carro no lago, era ele e outro menino, fugiram, 2 das meninas morreram afogadas e uma, sim, que morreu por conta do desastre. Então, assim, são comportamentos de risco que se vinculam profundamente a que essa criança não tem uma realidade de consequência dentro de casa e tudo pode se liga com lei. Quanto que essa construção toda, esse comportamento durante essa fase da adolescência é levada também para a vida adulta, que eu acredito que seja uma preocupação também, né, do núcleo, já que está em questão aí o comportamento da nossa sociedade, né? O processo de socialização, ele é permanente até o fim da vida, mas tem um momento crucial, que é esse momento que você ainda está na fase escolar, né, na pré-adolescência e na adolescência. E a postura da autoridade, ela educa. As autoridades educam, e a gente fala de pais, de professores, de policiais, mas a gente pode pensar autoridades do ponto de vista mais amplo, né? As autoridades, as figuras de autoridades. Então, muitas vezes, não vale muito mais a pena o exemplo, a maneira como essa autoridade trata o outro e procede, do que necessariamente o número de regras que ela coloca para essa criança ou para esse adolescente. Então, ter regras muito restritas não necessariamente vai ter um impacto no seu comportamento de quebra de regras. Agora, ter uma postura correta, justa, transparente, respeitosa, isso sim vai ter um impacto positivo. Exato. E respeitar é diferente de obedecer por medo, né, também. Agora, o Alan Loureiro, ele coloca aqui que quando apenas um dos pais trata o filho com autoridade, né, então é um pai autoritário e o outro não, né, isso prejudica aí o senso de obediência, na verdade, o entendimento desse adolescente? O que está em questão, que a criança vê, é o vínculo. Se tem um que manda autoritariamente e o outro que obedece submissamente, vamos dizer que tenha 2 filhos, pode ser que para um filho o grande modelo de identificação seja o pai e para o outro filho o grande modelo de identificação seja a mãe. E um fique mais parecido com o pai, como acima da lei, eu sou a lei, eu posso tudo, e um identificado com a mãe, eventualmente até se revolte com figuras de autoridade, mas em ambos... Mas o que determina para que lado esse adolescente são vai? Muitos fatores compõem no mesmo lar, como 2 crianças podem ter percepções diferentes, ainda que tenham os mesmos pais.
Momento que nasce, como que aquele casal ou aqueles pais estão, que exemplos que aquele casal dá para essa criança e outras circunstâncias, por exemplo, a relação na escola, a lei na escola, a justiça na escola. Mas eu estou pensando até num exemplo concreto de uma família em que o pai era uma pessoa tão autoritária e a mãe tão submetida que o filho mais velho, que não tinha o menor respeito pela mãe e por ninguém, estava completamente identificado com o pai, e este menino, o menor, completamente identificado com a mãe. Para ambos, havia o mesmo exemplo de vínculo. Então, isso é respondendo essa pergunta, quando um põe a lei e o outro não põe. Vamos imaginar pais separados. Se na casa de um, a justiça é mais valorizada e na casa do outro não tem limite nenhum. Não importa, a orientação que eu daria para os pais é assim, faça de acordo com o que a justiça faria. Se você esperar o outro pai mudar a conduta, não ser permissivo, né? Essa criança não tem nenhum lugar onde possa ter bons modelos. Agora, eu acredito que essa discussão assim seja muito rica nesse atual momento do país, onde aí estão em questionamento a confiança nas instituições, nas nossas leis, não é, Herbert? E é assunto entre os jovens também, né? A gente ouve muito, eu não acredito em nada, não acredito em políticos nenhum, não acredito, coloca tudo, generaliza, colocam todos dentro do mesmo saco, né? Por isso a responsabilidade das autoridades, né? Então, a maneira como ela procede, isso vai ter um impacto na percepção que esse jovem tem em relação a essa autoridade. Isso leva à legitimidade ou leva à descrença, isso leva à confiança ou leva à desconfiança. Agora, tem uma questão que, assim, a sociedade ela é complexa e ela é múltipla. Então, um pré-adolescente, quando ele sai da esfera doméstica e passa a ocupar outros espaços, ele vai necessariamente lidar com estilos de autoridades diferentes. Então, você vai ter autoridades que são mais autoritárias, mas ele também vai encontrar pessoas que têm um perfil mais de diálogo e mais democrático. Então, a gente acredita que quanto mais pessoas procederem dessa maneira, isso também vai criar uma nova cultura, uma nova percepção sobre os valores e as visões, né, e a visão de mundo. Agora, o que se espera também é que todo esse material contribua também para a criação de políticas públicas, né? A gente acredita que sim, a gente já tem análises demonstrando perfis que é preciso chamar a atenção, né? Então, a gente inclui um elemento da confiança e da legitimidade. E quando a gente estabelece diferentes perfis, a gente vê que é preciso ter uma atenção maior para jovens de baixa renda, negros de escola pública. Quanto é preciso olhar, né, para esse jovem? Eu estava pensando, se uma criança tem a sorte de dois pais que lidem com o conflito, com pensamentos diferentes, sem autoritarismo e sem violência dentro de casa, esse talvez seja assim, a melhor forma. Seria riquíssimo. Riquíssimo, dela aprender que você não precisa concordar para amar aquela pessoa, você não precisa gratificar para ser, vamos dizer, para ser expressão de amor. E isto desde a mais tenra infância. Quer dizer, se tudo começa em casa... É respeitar mesmo não concordando. Exatamente. Se ele tem o privilégio de ver isso acontecer dentro de casa, eu acho que os mecanismos de defesa que usa para lidar com essas realidades que se relacionam com isso são de melhor qualidade, são mais evoluídos, mais progressistas, mais estimulantes. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou, tem tanto assunto aí. Sim, até uma próxima, então. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você.